Tiago capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Olha só, olha aqui para mim, presta bem atenção. Eu quero começar falando para você exatamente o tema da mensagem. Há uma grande diferença entre a sabedoria e a inteligência. Isso aqui que muitas pessoas confundem. Há uma grande diferença entre a sabedoria e a inteligência. A inteligência, por exemplo, é algo que você nutre, que você absorve, ou seja, que você aprende. Você absorve conhecimentos. Agora, a sabedoria é diferente. Ela é diferente da inteligência. Você pode ser extremamente inteligente, pense nisso. Você deve conhecer alguém assim, uma pessoa que é extremamente inteligente, mas ao mesmo tempo não tem nada de sabedoria. Você quer um exemplo disso? Você já viu alguém que conhece, que é muito inteligente numa determinada área, mas a pessoa ela não sabe a hora certa de falar. Meu irmão do céu, que desastre é. De repente a pessoa é uma pessoa inteligentíssima, mas ela não sabe a hora certa de usar a sua inteligência. Quer falar a todo momento. Quer interromper uma conversa para mostrar que sabe tudo. Então essa pessoa, ela é muito inteligente, mas ela é nem um pouco sábia. Ela na verdade é um desastre total. Alguém que faz medicina, por exemplo, é uma pessoa que estuda muito. É por isso que eu estou citando os médicos como exemplo. Ela estudou sobre o assunto, né? Um médico, por exemplo, ele estuda sobre o assunto. A pessoa é muito inteligente, mas aí ela vai conversar com alguém que não conhece nada sobre a medicina. Aí, o inteligente que estudou muito e sabe tudo sobre a medicina, o apenas inteligente, ele usa na conversa com aquele que não sabe nada, coitado de medicina, nunca ouviu falar direito. E aí, inteligente na conversa, ele usa todos os termos, o linguajar usados na medicina, para falar com aquele que não conhece exatamente nada. Começa a falar dos termos, os linguajares da medicina. Na verdade, o inteligente aqui é um inteligente que não tem sabedoria nenhuma. É aquela pessoa chata que faz questão de mostrar que sabe, quer falar difícil para mostrar que sabe tudo. Ou seja, a pessoa é muito inteligente, mas ela não é nem um pouco sábia. Ela é apenas inteligente, mas não é sábia. Porque fala a verdade, irmão, do que adianta falar e não ser compreendido por ninguém? Já viu aquelas pessoas que tratam alguém mal só porque acha que é mais inteligente ou superior do que o outro? Você já viu? Você deve conhecer alguém assim, né? Por exemplo, um patrão que trata mal o seu funcionário, por exemplo, só porque está acima dele. Um cliente que vai comprar algo e trata mal então o vendedor, porque ele se sente no direito, porque ele é alguém que está comprando e dando comissão para o coitado do vendedor. Alguém arrogante, sabe, nojento, que destrata, por exemplo, o caixa de um mercado. Alguém que está trabalhando ali. Vou dar esse exemplo porque eu já presenciei isso já. Sabe, ela trata mal uma pessoa que está ali simplesmente para servir ela. Uma pessoa dessa, ela não passa de um tolo, sabe, é tolo, o nome é esse, é tolo. Porque se fosse sábio, pensa comigo, usaria a inteligência a favor do outro, e nunca contra ninguém. A sabedoria, ela na verdade, ela acelera a inteligência quando precisa. Mas ela também, olha só, a sabedoria é tão maravilhosa que ela acelera a inteligência quando precisa, para você agir rápido, mas a sabedoria, ela também, ela dá uma freada, sabe, quando precisa na inteligência. Vai falar e a sabedoria te fala, cala a boca, não é hora de você falar, fecha sua boca, escuta mais, tá entendendo? A sabedoria é isso, ela pode acelerar a inteligência ou ela pode brecar quando precisa. Isso é ser sábio. Eu já vi pessoas inteligentíssimas, sabe? Mas falando tanta besteira, irmão, que é só Deus da causa. E justamente por isso, por quê? Porque falta a sabedoria. Por isso que eu pus o tema dessa reflexão como ser inteligente não basta. Sabe, a sabedoria ela é tão importante para nos dar a hora certa de falar. A sabedoria ela nos ensina como viver, sabe? A capacidade, ela dá para nós a capacidade de ajudar a resolver conflitos, problemas do dia a dia. E além também de ser importante na nossa vida, a sabedoria ela define o nosso amanhã. Meu irmão, a sabedoria
ela te dá uma clareza nas suas decisões. É como eu sempre falo para os irmãos, as suas decisões hoje, as suas escolhas hoje, ela vai definir o seu futuro amanhã. Então a sabedoria, eu posso dizer que a sabedoria, ela define o seu amanhã, ela define o seu futuro. A sabedoria, ela te dá a capacidade de você se reinventar, sabe? Um exemplo claro disso foi essa pandemia agora. Não é à toa que a mesma crise que destruiu algumas empresas, né, vamos dizer assim, a vida profissional de muitas pessoas nessa pandemia que passou, a mesma crise que veio e destruiu algumas empresas, ela fortaleceu outras. As pessoas, elas se reinventaram, sabe? Ela pegou o vento a favor. A sabedoria faz isso com você. Ela consegue te mostrar para onde está o vento e ela te dá a sabedoria, a clareza de como agir. Então o que aconteceu nessa pandemia? Enquanto umas empresas foram destruídas, estou dando um exemplo, tá? Outras cresceram, por quê? Porque ela pegou o vento a favor, sabe? Como se fosse um barco à vela, e ela simplesmente avançou a empresa. Essa pessoa fez isso. O que é isso? Isso é sabedoria para resolver conflitos. Não estou generalizando não, mas grande parte das pessoas hoje é isso. Não sabe lidar com conflito, não sabe resolver problemas. Pessoas que não foram, estou falando aqui de pessoas que não foram preparadas para ser frustradas na vida. Você está entendendo? Irmão, você quer mais do que essa geração de hoje, essas crianças, eu vou falar disso aqui um pouquinho mais para frente. Mas as crianças de hoje, por exemplo, esse mundo que nós estamos, até adultos, não foram preparados para ser frustrado, para lidar com frustração, com não. Uma frustração, um simples não, é o suficiente para parar as pessoas, para fazer as pessoas desanimar, para falar não quero mais, vou desistir, vou chutar o balde, como fala por aí, tá descendo, vou descer do barco, vou meter o pé em tudo, vou largar, vou desquitar. Presta atenção, rapaz, isso aqui são pessoas que não foram preparadas para ser frustradas na vida. Um simples não, uma simples contrariedade, você contraria a pessoa um pouquinho, pronto, já é o suficiente para paralisar ela. Irmãos, estamos vivendo uma geração de pessoas fracas emocionalmente falando. A gente tem um pensamento errado de que o não que nós recebemos e as frustrações que nós passamos não pode se repetir na vida dos nossos filhos. Eu recebi muito não, eu vou fazer de tudo para o meu filho. Vai lá. Vai lá que você vai ver o que vai dar. Eu vou dar um conforto melhor que existir para o meu filho, porque tudo que eu não tive eu quero dar para ele. Tudo que eu não tive eu vou dar para esse menino. Eu vou fazer todas as vontades dele. Então faz isso. Você vai criar, sabe o que? Você vai criar um parasita dentro da sua casa, que vai querer tudo na mão, tudo mastigado, de mão beijada, que só vai criar um parasita que só sabe comer, engordar, dormir. Meu Deus! Aí sabe o que vai acontecer? O primeiro não que o teu filho ou tua filha receber, na rua, na escola, onde quer que seja, a primeira frustração que eles tiverem fora de casa, sabe o que vai acontecer? Vai ser o suficiente para ele se fechar dentro de um quarto, em depressão, sofrendo de rejeição, um monte de complexo de inferioridade, porque não foi preparado pelos pais que são culpados, que fez de tudo para o filho e não contrariou as vontades deles. Você está entendendo? Nós somos responsáveis se acontecer isso. Nós somos responsáveis sim. Sabe, você esqueceu? Será que... Olha aqui, olha Deus falando com alguém aqui. Será que você esqueceu que foi os nãos que você recebeu, as frustrações que você passou até hoje, que fez você se tornar essa bênção de homem e mulher de Deus que você é? Foi as suas frustrações, foi os nãos que você recebeu, que fez você ser essa bênção que você é. Irmão, nós precisamos preparar, eu me incluo nisso, nós precisamos preparar os nossos filhos para os nãos, para as frustrações dessa vida. Sabe por quê? Porque o mundo que a gente vive é um mundo problemático, é um mundo de frustração, 24 horas a gente tem frustração nesse mundo, em todas as áreas da nossa vida, é um monte de problema, é frustração todo dia, é uma frustração diferente da outra que a gente sofre. O próprio Jesus disse isso, em Mateus 6,34, coloca aí para mim Mateus 6,34. É uma frustração diferente da outra que a gente sofre todo dia. Mas a grande questão é, o que eu faço com meus problemas que chegam nas minhas mãos? O que eu vou fazer? Eu resolvo o meu problema? Eu resolvo o meu problema que chega nas minhas mãos? Ou eu faço uma tempestade num copo d'água? O que eu faço quando o problema chega na minha mão?
Até aproveitar para tomar água. Ei, todos os dias nós vamos sofrer frustrações durante o nosso dia, em todas as áreas da nossa vida. Mateus 6,34, lá Jesus disse assim, ó: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O que ele está falando? Vive o hoje, ó. Basta cada dia seu próprio mal, frustração, problema, pois cada dia trará as suas próprias dificuldades. O que ele está falando? Todos os dias atrás do seu próprio mal. Todo dia você vai ter frustração. Você vai ter que lidar com não. Você vai ser frustrado pela vida, pelo teu patrão, pelo teu gerente, pelo teu cliente, por teu marido, pela tua esposa. Todos os dias nós vamos ter problemas, igreja. Agora, o que é que nós vamos fazer, meu Deus? É Deus que está falando mesmo. Presta atenção. Todos os dias nós vamos ter que enfrentar problemas. E o que nós vamos fazer com os problemas que chegam na nossa mão? Nós vamos fazer uma tempestade num copo d'água? Eu encaro o problema, eu busco a solução, ou eu aumento o problema? Ou eu tento fugir do problema? Sabe, muitas vezes, igreja, nós temos essa mania de aumentar os problemas, que na verdade nem sempre são grandes assim. Nós aumentamos os problemas, principalmente nós homens. Você quer ver uma coisa? Eu estou generalizando mesmo. Ó, se isso não for o teu caso, você que é homem está assistindo a live aí, é difícil até para mim falar isso, mas se não for o teu caso, você é uma exceção, tá? Isso serve para todo mundo. Você já viu um homem? Nós temos essa mania, principalmente o homem, de aumentar as coisas. Nós aumentamos. Você já viu um homem quando pega gripe, resfriado forte? É diferente de uma mulher com gripe resfriado, irmão, sim ou não? A mulherada que tá aí, fala a verdade. Um homem com gripe é como se ele estivesse à beira da morte. É como se ele estivesse nos momentos finais da vida dele. Ali, ó, não vai passar daquela noite. A gente faz até uma despedida. Você, amor, eu tô morrendo, eu vou morrer. É assim ou não é? Senhor, recolhe a minha alma. Ai, combati o bom combate. Terminei minha carreira. Ai, mas eu vou guardar minha fé. Você está entendendo? Agora a mulher não. Você já viu a mulher com gripe? Você já viu a mulher com resfriado? Meu irmão, ela toca a vida dela normal. Ela toca a vida dela na boa. Tá com dor de cabeça, tá com dor no corpo, tá com febre, mas tá lá fazendo almoço, limpando a casa, aguentando a sua injeção de saco ainda, seu chato. Você tá entendendo? É isso aqui, é a mulher. Tá passando roupa, tá levando a vida dela normal. Agora, um homem doente é o fim da vida dele, é a despedida. Irmão, uma mulher doente não, uma mulher doente é uma mulher normal. Eu tiro o chapéu para a mulherada, é verdade. Essas mulheres donas de casa, eu tiro o chapéu para vocês. Agora, você imagina, não, eu vou falar, tá vindo aqui, eu vou falar. Você imagina se o homem menstruasse, meu Deus, você imagina... Ai, Jesus, deixa eu tomar uma água aqui. Não, de verdade, eu acho que se o homem menstruasse, ele morreria na mesma hora. Era na hora. Ele diria: Senhor, eu desisto. Faria que nem Eliseu: eu desisto, já basta, toma aqui a minha vida. Porque nem ia falar que eu não sou melhor do que meus pais, ia falar porque eu não sou melhor do que a minha esposa. Você está entendendo? Se o homem menstruasse, é isso que ele ia falar. Ia dar uma de Elias, mas ele falar: não sou melhor do que meus pais. Eu ia falar: Senhor, já basta, tá aqui minha alma, me mata porque eu não sou melhor do que a minha esposa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou brincando com vocês aqui, mas tem um propósito nessa brincadeira. O negócio é mais sério do que a gente pensa, sabe? O negócio é mais sério. O que eu quero dizer para você com isso aqui? Eu sei quem eu sou no Senhor. Você precisa saber quem você é em Deus. Não importa o problema que surgiu na sua vida. Você está entendendo, meu querido? Eu preciso encarar de frente o problema, ir para cima, vencer. Qual que é o problema que está aí, diante de você hoje? Hein? É no teu casamento, é com o teu filho? O menino está esquisito, a menina está esquisita, o que está acontecendo? Tem coisa... vai para cima, qual que é o problema? Resolve o problema. Eu preciso resolver o problema e não aumentar o problema, e nem fingir de cego, fingir que nada está acontecendo, que está tudo normal. Não está não. Eu não posso virar as costas ou pensar em descer do barco não, pelo contrário, desistir jamais. Eu sei muito bem o Deus que eu sirvo. Você sabe o Deus que você serve? Então você não deve recuar. É isso que está lá em Hebreus 10:38. O meu justo vive pela fé. E se ele recuar, desistir, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Meu Deus.
Eu preciso saber, sabe, que maior do que os problemas que surgem na minha vida, maior do que esses problemas é aquele que está comigo, do que aquele que está no mundo, meu Deus do céu. Você está entendendo? Maior do que qualquer problema que surgir na sua vida é o dono da solução. Sabe, eu e você, nós precisamos entender que a palavra que eu tenho sobre mim, você tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus que foi liberada sobre a tua vida. E eu vim aqui essa noite, eu estou movido pelo Espírito Santo, olha, cheio da presença de Deus, estou até arrepiando aqui, para falar para você, irmão. A palavra de Deus, que Deus te liberou, a palavra de Deus que está sobre você, é muito maior do que os problemas que aparecem na sua vida. A promessa que você tem de Deus é muito maior do que as ameaças que estão vindo sobre você, do que aquilo que está contra você. Você está entendendo? Seja na tua área profissional, financeira, seja o que for, seja no meio da família, dentro da sua empresa, qualquer ameaça que você sofrer, maior é a promessa que Deus te liberou, maior é o Deus que te chamou, que te levantou, que colocou essa empresa, essa família nas suas mãos. Você está achando que Deus tirou você do fundo do mar, fez tudo que fez na sua vida para tirar você do fundo do mar, para te matar paulada na areia agora? Está de brincadeira? Deixaria você morrer lá mesmo. Se Deus tirou você da onde tirou, te levantou, meu Deus, aleluia, Jesus amado, se Deus te levantou, te escolheu, fez tudo que fez na sua vida até hoje, meu irmão, é porque o negócio é grande que Ele vai fazer na sua vida, sabe? Agora eu preciso analisar os problemas com a ótica de Deus. O que está faltando para nós é isso, analisar o nosso problema com a ótica, ou seja, com a visão de Deus. Enquanto as pessoas aumentam os problemas, eu preciso olhar para o problema que está na minha frente com a perspectiva de Deus. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, é possível que eu tenha as atitudes de Cristo, a visão de Cristo. Meu Deus do céu, aleluia. Eu preciso olhar os problemas com a ótica de Deus, com a visão de Deus, sabe? Porque para Deus, irmão, a Bíblia vai dizer que para Deus não existe impossível. É isso mesmo, esse problema que está aí diante de você está falando, esse é impossível de resolver. Para Deus não há impossíveis. Não há nada que Ele não possa fazer. Segura essa, recebe essa palavra no seu coração. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há tempestade que Ele não possa acessar na sua vida. Quantas foram a tempestade que Ele já te livrou? Lembra disso? Não há muralha, não há barreira que Deus não possa lançar por terra, que Ele não possa derrubar e tirar da tua frente, aleluia. Não há mar que Ele não possa abrir para você passar. Não há problema que Ele não possa resolver e te dar a solução, com um único objetivo, para que o nome dEle, aleluia, venha a ser glorificado na sua vida mais uma vez. E eu venho aqui essa noite para dizer para você, o problema, ele foi feito para ser resolvido. Pastor, mas é muito problema, é porque Deus tem muita solução para colocar nas suas mãos, aleluia. Está entendendo? O problema foi feito para ser resolvido. E se Deus deu, ou Ele permitiu, na verdade, um problema vir contra mim, eu não posso abandonar essa missão, meu irmão. Lembra de Noé? Lembra? Eu falei no começo da mensagem, se Deus colocou esse problema diante de mim, eu não posso abandonar a missão que Ele colocou diante das minhas mãos. Eu preciso lutar até o fim. Por quê? Porque o problema foi feito para ser resolvido. Não há problema que não exista solução. Não tem problema sem solução, meu irmão. Aleluia. O meu filho, por exemplo, o Davi, deixa eu dar um exemplo do Davi aqui. O meu filho, às vezes, ele vem falar alguma coisa comigo, e ele vem, e ele vai explicar algumas coisas, e, coitado, às vezes ele não consegue. Ele vem pedir alguma coisa para mim, ele quer explicar algo antes, só que ele não consegue explicar corretamente, com clareza. Sabe o que eu faço? Você sabe o que eu faço? Eu finjo que eu não entendi nada. Eu gero, sabe o que? Eu gero um problema maior nas mãos dele. Eu coloco um problema. Apesar de já deduzir, saber o que ele vai dizer e saber o que ele quer, eu finjo que eu não sei de nada. Eu não facilito para ele, não. Eu causo um problema maior ainda. Eu falo para ele, o que você falou? Para. O que você falou? Não. Eu não entendi nada. Vai pensar direito o que você vai falar e vem trazer um negócio explicadinho para mim com clareza. Eu não entendi nada do que você falou. Começa de novo e vem me explicar melhor isso aí, porque senão eu não consigo saber o que você quer e não tem como eu fazer nada para você. Aí o que ele pensa? Presta atenção, isso aqui funciona para mim, pode funcionar para você, certo? Você pega se você quiser. Aí o que ele pensa? Vou ter que resolver esse problema.
Tá entendendo? Se eu não resolver, senão meu pai não vai entender e ele não vai me dar aquilo que eu quero. Aleluia! Pense, com Deus pode ser assim que está acontecendo com você. Ele coloca um problema nas suas mãos para você resolver. E se você não resolver, ele vai entender que você não está preparado para ele dar aquilo que você precisa. Mas a maioria das vezes as pessoas fazem, sabe o quê? O filho vem falar, a pessoa facilita, ela minimiza o problema. Completa a frase para a criança. Mãe, é isso que você quer? É isso que você quer? Tá, mãe, às vezes nem a criança numa pressão, nem era isso, nem era, não esperou a pessoa resolver o problema, o conflito, sabe, buscar, acelerar a inteligência, vai lá e completa, aí a mãe fala, então tá bom, toma, sabe, muitos filhos, e você vai te concordar comigo, muitos filhos hoje, isso aqui é muito forte, hein? Muito forte. E até dentro da igreja hoje a gente consegue ver isso. Muitos filhos estão sendo educados hoje muito mais por um tablet, por um celular, do que pelos próprios pais. Estou mentindo, igreja? Se eu estiver falando alguma besteira, coloca aí para mim, que eu quero fazer questão de te responder depois aí também. Os filhos hoje estão sendo mais educados por tablet, por celular, do que pelos próprios pais. E por que isso? Porque nós não queremos dar problema para eles, não queremos frustrar, não queremos contrariar as crianças. Você está entendendo? O meu filho, por exemplo, você não vai ver o meu filho, hoje não mais, já fez, mas Deus me chamou a atenção num TSD na madrugada, falou, que palhaçada é essa? Você está indo para a igreja, não é porque você é pastor não, Deus falou isso comigo, não é porque você é pastor não, se fosse membro da igreja também, você está indo levar o seu filho para a igreja e deixar ele o culto inteiro com o celular na mão, isso é uma palhaçada que você está fazendo, você está mostrando para o teu filho que ele não precisa valorizar minhas coisas. Meu irmão, foi muito forte, a partir daquele momento, já faz uns 5 meses mais ou menos, que o meu filho não sabe o que é relar no celular dentro da igreja. Meu filho, ele pode ver outras pessoas ali, ficar do lado e eu fico só de olho, ele fica de olho em mim. Você não tem celular, ele tem que saber, eu estou indo para a casa de Deus e é as coisas de Deus que eu vou focar. Você está entendendo? Você precisa, a sua filha, o seu filho precisa ser contrariado, o meu filho precisa ser contrariado. Para com esse negócio da criança dizer, ai pai, eu quero celular, aí o pai dá, então pega, a mãe, eu quero celular, pega, para com isso. Você pode dar o celular para o seu filho, mas tem os momentos também de contrariar a vontade dele. Ele tem que entender que não é a hora que ele quer. Que hora que você falar agora para e desliga. Tá entendendo? E não tem choro não. E se tiver que chorar, deixa chorar. Soca a cara na parede, bate a cabeça na parede. Mais cedo ou mais tarde vai parar de chorar. Tem que entender que o choro, a birra, tá entendendo? Não vai manipular a minha vontade. Ele tem que saber que tem uma autoridade sobre ele. Chora bastante, chora até se não tiver mais lágrima. Ele vai entender, sabe? Porque tem muito filho, irmão, que testa o limite dos pais. Ele já associou, basta eu chorar, fazer uma birrinha aqui, dar um escândalozinho, que o meu pai e minha mãe vai ceder. Vai o quê? Chora bastante, passa vergonha aí. E se precisar também vai tomar um tapa, vai chorar, vai passar vergonha também. Você está entendendo? É assim que funciona. Tem que entender que a birra não vai ficar testando meu limite não. Meu filho fazia isso também. Você está entendendo? E as coisas mudaram. Foi até que eu falei, então chora, mas chora bastante. Ele tem que entender que o choro dele não vai mudar a minha opinião. Eu vou colocar, tem momentos que até a hora dele está no celular. Eu estipulo, vai ficar das 2 às 5. Da 4h10, por exemplo, no domingo eu estou falando. Da 4h10 mais ou menos, até as 5. Da 4h10 eu falo, Davi, desliga o celular. Pai, mas não é 5 horas. Desliga o celular. Não é 5 horas, mas eu quero que você desliga antes. Acabou. Não vai desligar? Não vai desligar? Acabou. Ele tem que entender que tem uma autoridade. Acabou. Eu tenho que contrariar a vontade dele. Não tem hora estipulada. Se eu mudar de ideia, eu mudei de ideia. Você está entendendo? E ele tem que respeitar. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Meu Deus do céu. Deixa eu tentar finalizar aqui então, ó. Todos nós precisamos aprender a lidar com os conflitos, a lidar com as frustrações, com as decepções desde cedo. É por isso que eu estou dando exemplo dos nossos filhos aqui, irmão. Sabe? Desde cedo nós já precisamos aprender isso. Não vem com essa conversinha, sabe? Eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Fala sério, vai. Conversa para boi dormir, irmão. Você esqueceu? Será que você esqueceu que foi a frustração que você sofreu? Que fez você ser o que você é hoje? Foi os não que você recebeu? Foi as contrariedades que teu pai e tua mãe fez com você? Foi muitas vezes a surra que você tomou que fez você ser essa pessoa benção que você é? Sabe, se você hoje é alguém de valor, de caráter, de respeito, presta atenção.
Então não prive o seu filho de passar aquilo que você experimentou. Não priva ele, não. Não foi isso que fez você ser uma pessoa de caráter, de respeito? Então não priva o seu filho daquilo que você experimentou. Deixa ele passar também. Receber os não, ser contrariado, frustrado. Aleluia. E aqui não se trata de violência, não. Então quer dizer que eu apanhei muito, eu tenho que bater muito? Não, também não. E aqui não se trata de violência, de ter recebido violência e reproduzir violência. Você pode sim ter apanhado bastante, como eu apanhei. Você precisa reproduzir os maus exemplos, mas você pode reproduzir os maus exemplos que você recebeu. De repente aí que você não acha que não foi legal para você, você pode reproduzir para o seu filho de forma diferente, com valores corretos, de outra forma. Tá entendendo? Mas não deixa de produzir aquilo que torna ele uma pessoa resiliente, com capacidade de suportar sem quebrar lá na frente. Ensina os seus filhos a ouvir não. Ensina eles a lidar com o não. As frustrações e os nãos é isso que vai nos preparar para resolver os grandes problemas que surgirão na nossa vida, meu irmão. Porque vai surgir muitos problemas, todos os dias. Jesus disse, todos os dias, cada dia traz o seu próprio mal, cada dia traz os seus próprios problemas. Os nãos nos prepara para a vida, os nãos da vida nos prepara para ela. Os não, ele nos torna pessoas mais fortes, resistentes. E eu finalizo essa mensagem aqui dizendo algo para você. Se te falta sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus, o texto que nós lemos. Te falta sabedoria, pastor, então está faltando. Então peça a Deus e Ele te dará. Ele te dará, o Senhor te dará. Eu quero orar com você agora, para que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a minha vida, ainda mais essa sabedoria que vem do alto, para a gente poder agir diante de cada situação. Amém? Outra coisa. Você que já faz parte da igreja também, está me ouvindo e você tem filho pequeno, eu quero pedir uma ajuda para você. Na verdade, ajuda nem só para mim, é mais para você também, para que lá na frente você não tenha problema com isso. A partir de alguns tempos eu já tenho feito isso, mas eu quero reforçar aqui. Você tem filho pequeno, você chegou na igreja, amém. Ele está com o celular, glória a Deus. A partir do momento, você já avisa ele. Começou o culto, se bem que as crianças lá já estão bem disciplinadas, né? Todas as crianças, graças a Deus, não tem problema com nenhuma. Só estou reforçando um aviso aqui. Começou o culto, a abertura do culto. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Acabou. Desliga o celular e a hora que der a bênção apostólica, você como pai e mãe, você pode liberar. Mas durante o culto, sem exceção, eu não quero ninguém com celular. Tá? Então, por favor, para que você não tenha problema lá na frente também e que outras crianças não se comparem, você converse com o teu filho, porque senão outras crianças vão se comparar e vai querer ficar com o celular também e não vai ficar na igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento que nós tivemos aqui agora, diante dessa live, que o Senhor tem permitido, Senhor, esse momento abençoado. Senhor, nós te pedimos nessa noite para que o Senhor nos dê sabedoria, sabedoria que vem do alto. A sabedoria que nós precisamos, Pai. Sabedoria para agir diante de cada situação. Sabedoria para dizer não, Senhor, para situações, para os pratos que aparecem na nossa frente. Nos dê, Senhor, a sabedoria para dizer não para os nossos filhos quando for necessário. Nos faça, Senhor, enxergar. Arranca as escamas espirituais dos nossos olhos. Nos faça enxergar aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem ver, Pai. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, visão espiritual diante das situações, dos acontecimentos. Não deixe nada, Senhor, não deixe ninguém nos paralisar, nos impedir de nos tornar pessoas maduras na Tua presença, pessoas de caráter, pessoas cada dia melhor na Tua presença, espiritualmente falando, Pai. Nos dá a sabedoria para que nós possamos criar, Senhor, os nossos filhos mediante as frustrações, sabe, mediante as decepções da vida, porque eles vão encarar tudo isso, para que eles sejam fortes, resistentes, resilientes, para que eles não venham cair, Senhor, depois de uma contrariedade do mundo aí fora, para que eles não venham, Senhor, ser contrariados, receber um não, seja na escola, na rua, no ciclo de amizade, de repente entrar numa depressão, que a nossa família não tenha desistência, que nós possamos criar nossos filhos, Senhor, com autoridade e sabedoria, para que nós possamos criar pessoas fortes, que na nossa família não tenha desistência, não venha ter suicídio, que na nossa família não venha ter abandono de missão, de propósito que Deus nos dá, que na nossa família não venha ter projetos inacabados,
curso, Senhor, pela metade, faculdade trancada por desistência, por desânimo. Nós repreendemos esse demônio da preguiça no meio da nossa família. Nós não aceitamos isso, Pai. Produza em nós a capacidade de suportar as pancadas da vida. Meu Deus, derrama agora a sabedoria do alto sobre nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora também, meu Pai, para que o Senhor entre com a sua intervenção divina sobre a vida, Senhor, do Mário Fernandes Aguiar, que sofreu um infarto, meu Pai. O cunhado da Joana, entra agora naquele hospital e restaura o coração do teu filho, Senhor. Vai tocando ali agora, coração. Ouça a minha voz agora, coração do Mário Fernandes Aguiar, volte a funcionar normalmente, não fique com sequela, seja regenerado agora, volte ao padrão original de Deus, como Deus o Eterno criou você, com perfeição, em nome de Jesus, Pai. Toda dor, toda infecção, toda insuficiência cardíaca, eu ministro agora a cura completa sobre o coração do teu filho, eu quebro o laço de morte, eu fecho a sepultura dele, meu Pai, em nome de Jesus. Visita também, Senhor, o parente da Marilda, meu Deus, em nome de Jesus, a parente, a Roseli, Senhor, é em nome de Jesus que eu peço, visita ela agora, meu Deus, em nome de Jesus, toca agora na vida dessa mulher, da planta dos pés ao alto da cabeça, restaura, Senhor, as plaquetas, restaura o pulmão, restaura os rins, Senhor, restaura, Senhor, cada órgão vital desse corpo, o fígado, a bexiga, o intestino, o pâncreas, em nome de Jesus, me receba agora um milagre aonde vocês estiverem, receba o toque do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia.